Eu te saúdo com muita alegria na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe que a Bíblia é o livro mais importante na face da terra. Quando você ora, faz as suas preces, você fala com Deus. Mas quando você lê a Bíblia, é Deus quem fala conosco. E a Bíblia nos ensina, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido na obra de Deus. Essa foi a intenção, esse foi o motivo, a motivação que tivemos para a produção dessa fita que agora você vai assistir. Nós recebemos aqui, na Igreja Batista da Floresta, em Belo Horizonte, o Dr. Josué Irion. É um amigo meu, é brasileiro, nascido em Porto Alegre, filho de obreiros, a sua mamãe ainda viva, cuida de uma obra missionária no interior do estado do Rio Grande do Sul. Pastor Josué, chamado ao ministério, logo cedo foi para os Estados Unidos e ali procurou estudar e se preparar para a obra de Deus. Graduou-se, doutorou-se e percorre o mundo todo falando das coisas de Deus. Ele já teve a oportunidade de ir em mais de 50 países. E só este ano, com 12 meses apenas, ele visitará mais 8 nações diferentes. Você vai gostar da palavra dele, cheia de conteúdo, alicerçada na Bíblia Sagrada. Você vai sentir o impacto da exortação que ele lhe faz, mas vai sentir o conforto da ministração também que ele te dará. Foi um prazer recebê-lo aqui. Para você ter uma ideia, a recém-chegado do Chile, ali pregou para o maior estádio de futebol superlotado. No dia seguinte, a repercussão foi tão grande que o presidente da República o convidou a uma audiência particular. Ele recebeu, então, a maior condecoração daquela nação, a condecoração do Congresso. Foi condecorado pelo próprio presidente da República. Todas as vezes que voltar ao Chile, será recebido como visitante ilustre. Nunca mais precisará de vistos. Recém também chegado da Coreia, aonde num só dia, veja bem que coisa impressionante, num só dia, o Dr. Josué Irion pregou a palavra de Deus para 540 mil pessoas. Uma loucura. Mais de 500 mil de pessoas ouviram de uma só vez este homem de Deus. Ele é quem nos deu a honra da visita. Deus abriu as portas e nós fomos abençoados com a presença dele. Fomos tão abençoados que surgiu a ideia desta fita, para também te abençoar e abençoar toda a sua família. O culto é íntimo, o culto é dentro da nossa igreja local, nada muito formal, nada muito cheio de gente, um culto normal de semana, mas a mensagem tem conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar. Certa feita, o pastor, quando ainda quando a Rússia estava aprisionada nas garras das trevas, o pastor Josué tentou levar para lá 100 mil exemplares da Bíblia Sagrada. Despertou desconfiança, foi seguido pela polícia secreta, o encontraram e o prenderam. Ele teria que delatar aonde os crentes salvos se reuniam. Você sabe que naquela as igrejas eram clandestinas. Ele se negou a entregar seus irmãos. Tiraram-lhe as 2 pernas, profundamente torturado, sofreu nas mãos dos nazistas. A boca e não perdeu as. Os anos se passaram, você conhece a história recente, o muro caiu, o comunismo entrou em queda livre. Há poucos remanescentes na contramão da história hoje. Na verdade, o mundo está se abrindo também para a palavra de Deus. Agora, debaixo desse novo governo, Boris Yeltsin encontra o endereço do Dr. Josué. Manda-lhe uma carta pessoal, convidando a retornar à Rússia, agora na condição de visitante diplomático, levando quantas Bíblias quiser. E assim o Dr. Josué volta àquele país, agora com um carregamento de 16 mil Bíblias, e prega dentro do quartel-general do Exército Vermelho. Numa só noite, 250 oficiais entregam seu coração a Jesus Cristo. Este é o homem de Deus que veio nos visitar,
é o missionário que vai falar a você através dessa fita. Você fica com este louvor, cantado por um dos membros da nossa igreja, e eu tenho certeza, Deus vai te abençoar muito. Depois do louvor, a mensagem com este homem de Deus. Que Deus te abençoe. Ele é o pão da vida, Filho do Deus Criador. O seu reino é de justiça, o seu nome é poder. Se fez homem, veio ao mundo pra curar a minha dor. Alcançou a minha vida, entrou no meu coração, me deu paz e alegria, estou segura em suas mãos. Canto assim, sou feliz com Jesus. O meu rei é a minha luz. Sou feliz com Jesus. O meu rei é a minha luz. Jesus Cristo poderoso, soberano e fiel. Ele é o melhor amigo, você pode acreditar. Ele quebra as cadeias, quebra toda maldição, nos faz livre do pecado, traz vitória ao derrotado. Eu sou prova dessa verdade. Sou feliz com Jesus. O meu rei é a minha luz. Sou feliz com Jesus. O meu rei é a minha luz. Se fez homem, veio ao mundo pra curar a minha dor. Alcançou a minha vida e entrou no meu coração, me deu paz e alegria, estou segura em suas mãos. Canto assim, sou feliz com Jesus. O meu rei é a minha luz. Sou feliz com Jesus. O meu rei é a minha luz. Sou feliz com Jesus. O meu rei é a minha luz. Sou feliz com Jesus. O meu rei é a minha luz. Eu sou feliz com Jesus. O meu rei é a minha luz. Sou feliz com Jesus. O meu rei é a minha luz. Sou feliz com Jesus. Eu saúdo no nome do Senhor Jesus nessa noite. Eu quero agradecer ao pastor Reverendo Humberto por ceder no seu culto nessa oportunidade, nesta noite. Quero agradecer aos outros pastores e ministros que estão conosco nesta noite, os pastores do Rio de Janeiro, e também às palavras do pastor Ciro e do pastor Toninho. Eu quero agradecer, muito obrigado, não perderá a sua recompensa. Eu quero agradecer a oportunidade que me é dada de estar convosco nessa noite, e creio que a sua vida nunca mais será igual depois desta noite. Minha querida esposa Damaris, de Lyon, veio comigo dos Estados Unidos, mas ela está no hotel em Belo Horizonte porque a minha criancinha Catherine tem 6 aninhos e ela passou toda a noite tossindo e com febre, e essa manhã vomitou, e então ela preferiu ficar no hotel com ela, e também está fazendo muitos temas para regressar à Califórnia depois. E também temos o Júnior. O Júnior tem 4 aninhos, o Josué Guilhão Júnior. E nessa noite também eu quero saudar a todos vocês no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus. A todos os pastores também. A minha querida mãe está aqui. A mãe, levante as suas mãos. A mãe, a irmã Maria, ela veio, muito obrigado. Ela veio do Rio
Grande do Sul para estar com a gente, veio do Rio Grande do Sul, e a minha irmã também, Ana Régia. Ana, dá uma saudação para o povo. Ela está aqui também conosco nessa noite. Quantos vieram para ouvir a voz do Senhor? A Bíblia diz: aqueles que querem ouvir a voz do Senhor, aqueles que têm ouvidos, ouçam. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus. Mateus, capítulo 22. Vamos começar com o versículo 34. Mateus, capítulo 22, vamos começar com o versículo 34. Os fariseus, quando souberam que ele, referindo-se a Jesus, fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos, e um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou-o dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. As palavras entendimento, algumas traduções dizem sua mente também. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar, por favor. Pai, nós te agradecemos nesta noite. Obrigado por estarmos reunidos aqui na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Obrigado pelo privilégio de estar na minha pátria. E obrigado ao Senhor que tu me concedes estar neste púlpito nesta noite. Nós abençoamos em nome de Jesus cada pessoa que tem vindo ouvir a tua palavra. Os pastores, pastor Roberto, a sua família, todos os pastores que estão conosco nessa noite, suas famílias. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que a tua palavra possa fluir. Eu me humilho diante de ti e reconheço que não sou ninguém, apenas um vaso onde a tua obra e o teu poder se manifeste, para que a honra e glória seja tua. Pai, em nome de Jesus, fala-nos com poder e autoridade na unção da tua palavra. Te pedimos isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Poder sentar, irmãos, por favor. Obrigado. Nós queremos apresentar rapidamente os vídeos e os áudios que o nosso ministério tem editado. Nós não somente temos pregado aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, temos pregado em 49 países, em todos os continentes do mundo. E à medida da sua colaboração com os áudios e os vídeos, o nosso ministério tem editado, que você pode ajudar para que podamos seguir adiante. Dos áudios e dos vídeos, temos editado alguns também. Minha mãe é encarregada de uma obra da Igreja Batista em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. E ela tem editado essas histórias bíblicas para a garotada, que são áudios cassetes, também alguns cassetes de escatologia. A escatologia é a parte da teologia que estuda as profecias e o seu cumprimento, e você poderá ver e colaborar com o seu ministério também. No nosso ministério temos editado alguns áudios e vídeos. Você poderá levar essa folhinha branca, ela é grátis. De um lado estão os vídeos e do outro lado estão os áudios cassetes. Temos editado 12 áudios em português. Nós temos, e a maioria dos vídeos estão em espanhol. Os títulos deles, rapidamente, eu quero somente deixar para que você possa saber. O primeiro se chama O Jovem Rico, está em espanhol, inglês, quando pregamos na base militar soviética de Moscou, no Kremlin. Nós fomos em 85 na ex-União Soviética. Nós contrabandeamos 100 mil Bíblias detrás da cortina de ferro, que foi a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, Iugoslávia, Romênia e a ex-União Soviética. 8 anos depois, o governo de Boris Yeltsin, através de nossos contatos, conseguimos este convite e pregamos no Ministério de Defesa, no Kremlin, e fomos com um visto humanitário diplomático ao nível do governo e levamos 16 mil Bíblias, que foram distribuídas a todas as bases militares soviéticas em toda a Rússia. Se o dia de amanhã as portas se fecharem ao Evangelho, todos os capitães, tenentes coronéis e o chefe do Estado-Maior da União Soviética receberam um exemplar da Palavra de Deus. Isso somente Deus pode fazer. E aqui você poderá ter os slides do que aconteceu lá,
e é muito interessante, se chama O Jovem Rico. O segundo se chama Para Deus Não Há Nada Impossível, e o terceiro, em Kiev, na Ucrânia, se chama Ele Veio para Fazer-o Livre, para que você possa tê-lo também. Outros títulos incluem Quem é Jesus? Os títulos são em espanhol, mas eu estou dizendo em português. O gozo do Senhor no meio das provas e tribulações. Todas as nossas mensagens são cristocêntricas e bíblicas, e você encontrará alguma para você. Como está o altar da sua consagração espiritual diante do Senhor, a vitória e poder do sangue de Jesus, a vitória de Cristo sobre os demônios. É um estudo detalhado sobre o crescimento do satanismo. O poder da unção de Deus trará o avivamento, o discernimento da luta espiritual. O Espírito Santo nos ajuda na oração. O poder do louvor é o que é um louvor sincero que chega até o trono de Deus. Esse de por si se chama lá um masterpiece, que é um dos melhores, se chama a grandeza dos atributos de Deus, o seu incomparável poder. Fala sobre o caráter, a personalidade de Deus. É 1h30, e a determinação e perseverança na oração trará a resposta. Se você está enfermo, o poder extraordinário da fé e a cura divina. E este que nós temos dado ênfase durante todos esses dias na Igreja Batista da Floresta tem sido esse. Está em espanhol, se chama Que ven tus hijos en los Nintendos e en los dibujos animados na televisão. O que os seus filhos estão vendo nos Nintendos e nos desenhos animados na televisão? É a experiência que tivemos, Damaris e eu, com nossos filhos, Catherine e Júnior, quando compramos toda a coleção dos vídeos da Disney, e depois de 2 meses nossos filhos estavam enfermos e rebeldes. A Catherine chegou a mim uma vez dizer: eu não quero mais a Jesus, somente Beauty and the Beast. Beauty and the Beast eu acho que é a Bela e a Fera, porque são mensagens subliminais, ocultos, que estão escondidos detrás dos vídeos da Disney. Temos o volume 1 e o volume 2. Nós temos trazido somente alguns vídeos para compartilhar. Por exemplo, neste vídeo da Bela e a Fera, quando o príncipe não permite a ela dormir à noite no palácio, she cast a spell, quer dizer, ela o amaldiçoa, coloca um feitiço e o transforma numa besta. Por exemplo, no vídeo de Mermaid, a pequena sereia, eu tenho ensinado durante esses dias na Igreja Batista, onde estamos lá, a coluna do palácio do vídeo da Disney é o pênis do homem, é o membro genital masculino parado para cima. É um vídeo de pornografia infantil. Então a Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Os vídeos da Disney não é o que você pensa. A Disney é um império satânico. Satanistas são os donos da Disney. Os executivos da Disney são homossexuais e satanistas. O velho Walt Disney era ateu. Os seus filhos foram iniciados no satanismo nos anos 70. Eles fundaram a Disney, Disney World e Disneylandia, que se chama aqui no Brasil. Baixe o poder do diabo para que você possa ver que é um vídeo de pornografia infantil. Aqui nesse vídeo a bruxa diz para a Little Mermaid, para a pequena sereia, obrigado, pastor Círio, diz: você tem que dar-me algo em troca para que eu lhe faça casar com esse moço. Ela diz que tenho que dar em troca, e a bruxa diz: eu quero a sua voz e quero a sua alma. I want your voice and your soul. Quero a sua alma e a sua voz. Então são mensagens escondidos. Por exemplo, no vídeo de Robin Hood, ele se para dentro da carruagem, chama os espíritos das trevas e diz ao príncipe João: silêncio, porque vou fazer conjuros e invocar os espíritos das trevas. Por exemplo, um filme que está fazendo muito sucesso lá nos Estados Unidos se chama 101 Dalmatians, os cachorrinhos, 101 Dálmatas. Você sabe que o nome da bruxa se chama Cruella de Vil. Não é de Vil, é Devil, diabo. O nome dela é Cruella de Vil. Mas se você inverter as palavras, você terá Cruel Devil, o diabo cruel. Você somente tem que inverter as palavras e você verá que o nome dela é o diabo cruel. Porque Devil é D-E-V-I-L-L-E, mas na placa do carro está escrito Devil, Satanás. Então as crianças estão enganadas. O propósito do diabo é destruir essa geração de crianças para que o dia de amanhã não haja candidatos ao ministério. Por exemplo, no vídeo de Cinderella, o nome do gato é Lucifer, Satanás. A
A quem você pensa que chamava Cinderela na sala da sua casa, quando ela dizia, Lucifer, come to me, Satanás, vem a mim? Por exemplo, no vídeo de Fantasia, não sei como se chama aqui no Brasil, Fantasia, Mickey Mouse termina o vídeo, o filme, com uma cerimônia satânica, com um pedaço de cadáveres, bruxas e fogo. Eu falei na Igreja Batista Floresta que é Pocahontas. Pocahontas é uma palavra indígena com dois sentidos. Pocá, espírito, hontas, abismo. Espírito evocado do abismo. Ontem, quando terminamos o culto na Igreja Batista Floresta, uma irmã veio a mim e me disse, o meu nenê, eu creio que o filhinho dela deve ter como uns 4, 5 anos, disse, comeu os biscoitos, porque aqui tem os biscoitos da Pocahontas, e ela me mostrou os dentinhos da criança e disse, quando ele comeu esses biscoitos desde quando nasceu e cresceu, apodreceu os dentes da criança. E ela o levou na mesa ontem e pediu que eu orasse por ele. Eu coloquei a minha mão nos lábios dele para o Senhor restaurar os dentes, porque o que ele comeu foi dedicado ao diabo. Foi dedicado ao diabo. Deixa eu lhe dizer, a Disney mentiu para você. Você sabia que Pocahontas, da história verdadeira de Pocahontas, por exemplo, o filme é que à medida que toca os tambores, o espírito é invocado no meio do abismo. Pocá, espírito, Hontas, abismo. Espírito invocado do abismo. Quem está no abismo é o diabo. O Senhor está no céu, sentado no trono de glória. Então passa no meio do fogo e vai a um tronco de uma árvore e ela consulta o espírito de alguém que morreu faz 400 anos. Isso é espiritismo. A Disney te mentiu a ti 2 vezes. Primeiro, na história verdadeira dessa criança lá, das tribos indígenas, ela tinha 12 anos. Ela não tinha 22, como no filme, com um corpo sensual, como Jane Fonda. Segundo, a Disney mentiu a ti, não só historicamente, como espiritualmente também. Porque Pocahontas, a menina, morreu na Espanha. Mulher de um espanhol em Galícia, Espanha, com 23 anos de idade, crente, nascida de novo e batizada no Espírito Santo. Sabe por que Disney não incluiu no filme isso? Porque eles não importam louvar o nome de Jesus. Porque eles são mentirosos, são os filhos do diabo. O que eles querem é promover a homossexualidade. O que eles querem é promover todo o estilo de vida que vai em contra a palavra de Deus. Eu sei que vocês não estiveram na Igreja Batista. Veja esta reportagem, irmãos. Eu quero que a sua casa seja livre. Eu quero que você tire esses vídeos, que você limpe a sua casa. Nós queremos um avivamento. E nossas casas estão cheias de coisas dedicadas ao diabo. Veja essa reportagem do Dr. James Dobson. É um homem de Deus tremendo lá nos Estados Unidos. Tem um programa chamado Enfoque a Família, Focus on the Family. Ele fez essa reportagem. Está Mickey Mouse, se chama Mickey Mouse no Brasil, não é também? Mickey Mouse, apresentando o último vídeo da Disney. Sabe como se chama? Growing Up Gay, Crescendo Homossexual. Através deste filme, o porta-voz da Disney convida a todos os adolescentes a explorar o maravilhoso mundo da homossexualidade. Há um outro filme chamado Brain Dead Mickey, Mickey com o cérebro morto, onde o científico transplanta o cérebro de Mickey Mouse e coloca o outro cérebro de um ser mau, arrogante e selvagem. E no filme de Brain Dead Mickey, Mickey Mouse ataca a Minnie Mouse para, como se diz, rape, violentar, obrigado, para violentar a Minnie Mouse. E eu lhe pergunto, isso é filme de crianças? Não é filme de criança. São produzidas por mentes corruptas. Por mentes. Você tem que entender que a única diferença de um filme de verdade e de uns desenhos é que um é desenho animado para criança e o outro é filme com pessoas reais, mas é a mesma pessoa que o faz. É a mesma pessoa que o produz. Lá na Califórnia agora, quando terminamos uma campanha, uma moça veio a mim na mesa e me disse, Dr. Irion, desde quando eu comecei a trabalhar na Disney, me entrou um espírito de suicídio. Me dá vontade de me matar todas as quartas-feiras pela tarde. Quando ela saiu da Disney, ela veio a dizer-me que nunca mais deu a ela vontade de suicidar. Sabe por que as quartas-feiras pela tarde? Porque as quartas-feiras pela tarde eles queimavam incenso ao diabo para dedicar todos esses filmes à Disney, todos esses vídeos à Disney para vender. Você tem que entender que são dedicados ao diabo e traz espírito de sedução que faz a pessoa comprar o vídeo. Lá na Califórnia, o garoto disse à mãe, se você não me leva a comprar os vídeos da Disney, eu vou matar você. A mãe me disse, como você vai fazer isso? Eu vou esperar você dormir, então eu te vou matar. Veja esse Nintendo, está Satanás na capa. Nintendo de crianças.
Se chama Doom número 2, destruição número 2. Aqui ensina, detrás, como chegar ao inferno. Como chegar ao inferno. Quando eu era criança, quando a Ana era criança, nós brincávamos com a roda do carro. Você tem que entender que as crianças hoje brincam com computadoras. Esse novo Nintendo que saiu agora lá nos Estados Unidos se chama Diablo. Devil, Diablo. Ensine as crianças como se comunicar com os espíritos do inferno. Veja este outro, Doom número 2. Veja Satanás na capa deste Nintendo, desse Super Nintendo, levando as almas ao inferno. Aqui atrás diz, para você entender esse jogo, você deve descer as mais profundas partes do inferno, as profundezas do inferno. Que o Senhor repreenda o diabo em nome de Jesus nessa noite, pelo poder do sangue de Jesus. Diga como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos toda essa informação. Eu somente lhe dei um pouco de tempo. Tem o vídeo número 1 e o número 2. É 1h30 de informações que você nunca talvez escutou. Se chama Aqui os Teus Filhos Estão Vendo. Nos vídeos e nos Nintendos, eu lhe vou dizer, vai mudar a sua vida e vai mudar a sua maneira de pensar. Lá os Nintendos nos Estados Unidos agora, eles são produzidos com uma meta. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Eles são produzidos com uma meta. Eles são produzidos para a introdução do satanismo nas crianças. Eles são produzidos com uma meta definida, para a criança ser programada a sua mente para chegar ao satanismo o dia de amanhã. Sabe o que aconteceu lá nos Estados Unidos agora, irmão? Uma mãe perdeu o seu filho brincando Nintendo. Sabe como ele morreu? Ele jogou Nintendo todo dia. Quando chegou a noite, deu uma convulsão de sangue. Ele caiu sobre a máquina de Nintendo e vomitou sangue pela boca, pelos ouvidos e pelo nariz. Ele morreu em cima da máquina brincando com Nintendo. Lhe dou um conselho em nome de Jesus. Os japoneses descobriram que brincar Nintendo produz epilepsia na vida do seu filho. Epilepsia é um demônio, não é enfermidade. Os médicos dizem que é enfermidade porque se pode controlar por medicina, mas é um demônio. Jesus repreendeu o espírito de epilepsia naquela criança, onde os discípulos não puderam jogar fora, porque a criança jogava no fogo e na água. Jesus repreendeu e disse: esse espírito só sai com jejum e oração. Em nome de Jesus, eu quero que a sua casa seja livre. Seja livre. Nós estamos vivendo nos tempos do fim. Quando eu digo tempos do fim, você deve olhar a Israel, porque Israel é o relógio do mundo. Você deve olhar a Israel e você verá que estamos no fim. Você verá que Israel entregou os territórios ocupados. Você verá que as profecias a ponto de cumprir-se em toda a Europa, porque a Europa terá uma só moeda, um só governo e um só homem. A Inglaterra era o único país que se havia oposto para que a Europa tivesse uma só moeda. No ano passado ela votou para que a Europa fosse uma só. São os 10 países do mercado comum europeu. É os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. Partes de barro, partes de ferro. Partes de barro, países não tão ricos como Liechtenstein ou Grécia. Países de ferro, países ricos, Espanha, Alemanha, Inglaterra. No tempo desses reis, dos 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, de Daniel, capítulo 3, no tempo desses reis, a Bíblia diz que uma pedra saiu sem intervenção de mão humana e destruiu a cabeça de ouro, o Império Babilônico, destruiu o peito de prata, o Império dos Medos e Medos persas, e as pernas de bronze, que era o Império Grego. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nós estamos no fim. O último governo será o governo do mercado comum europeu. Os 10 países de Europa. Europa é uma só. Você não precisa mais de visto para entrar em toda a Europa. Não é assim, pastor? Você não precisa mais. A Europa é uma só. Cristo está às portas para buscar a sua igreja. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, vem buscar o teu povo. Bendito seja o nome de Jesus. Estamos no fim. E por estarmos no fim, o diabo tem se levantado como nunca antes para tentar destruir o que Deus tem construído. Você verá que Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos iria esfriar. No outro dia, no Central Park, lá em Nova York, uma moça estava correndo e fazendo exercícios. Tinha somente uma moeda.
de 25 centavos, 1 coin. Um homem a tomou, 2 homens a violentaram, cortaram o seu pescoço. Tudo que ela tinha era 25 centavos para chamar o seu noivo, quando terminasse de correr pelo telefone público, para ele vir apanhá-la. Se os marcianos viessem à Terra, eles se dariam conta que a diversão do homem é comer no McDonald's e se matar um ao outro. A razão por que não há paz no mundo é porque não há paz no coração do homem. E porque não há paz no coração do homem é porque ele não conhece a Deus. Porque se ele conhecesse a Deus, ele pudesse conhecer a essência da vida. Desde 1948, quando o edifício das Nações Unidas foi construído, já tivemos 67 guerras. E hoje o mundo está em guerra. A Europa do Norte está em guerra, Irlanda do Norte com a Irlanda do Sul. África Central está em guerra. Apenas a América Central, El Salvador e Guatemala têm terminado a guerra. Um outro dia, Equador e Peru, países pobres, estavam em guerra por um pedaço de disputa do rio Amazonas. A nação está em guerra. Há pestilências, terremotos, aumentou 418% os delitos, roubos, ataques, traições, a desordem generalizada. Nas escolas lá nos Estados Unidos, os pais têm medo dos professores, os professores têm medo da mesa diretiva da escola, a mesa diretiva da escola tem medo dos superintendentes, os superintendentes têm medo dos diretores, os diretores têm medo do presidente da escola, o presidente da escola tem medo do sistema geral da Califórnia, eles têm medo do sistema geral da Califórnia, têm medo dos jovens, e os jovens não têm medo de nada. Há um desordem generalizado, incremento do mal, o satanismo, glutonaria, crimes sexuais. Nos Estados Unidos, há 23 segundos, há um crime violento, divórcios, adultérios, as crianças. Em Sudão, Etiópia, Rússia, Vietnã, Filipinas, Tailândia, Colômbia. A ciência deu ao homem estradas e freeways lindas ao homem, mas deixou o homem sem rumo na sua vida. E a Bíblia diz: há caminhos que parecem retos ao homem, mas o seu fim é caminhos de mal, é caminhos de perdição. A ciência deu apartamentos e mansões e casas belas ao homem, mas deixou a alma do homem vazia. E a Bíblia diz: o que não dará ao homem pela sua alma? O que ele não dará pela sua salvação? A ciência diz que a felicidade do homem está no dinheiro. Jesus disse em Lucas que a felicidade do homem não está nos bens que ele tem. A ciência se preocupou com o cérebro do homem e do seu estômago, mas esqueceu que a palavra diz: de não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vivemos na era da tecnologia por excelência. Hoje a medicina faz transplantes que os nossos avós nem sonhavam que poderiam fazer. O primeiro transplante do coração do mundo foi em São Paulo. O Brasil está muito adiantado na medicina. Hoje a engenharia construi edifícios maiores que a Torre de Babel. Hoje nós cruzamos rios, lagos, oceanos, continentes inteiros em uma questão de horas, não de meses e anos como no passado, porque a ciência aumentou. A Bíblia diz no livro de Daniel que nos últimos dias a ciência se aumentaria. A Bíblia diz que Deus encurtaria as distâncias. Como Deus pode encurtar as distâncias? Você toma um avião aqui, em São Paulo você está em Los Angeles em 12 horas. Você toma um avião em São Paulo, vai ficar em Los Angeles 12 horas e você está no Japão nas próximas 14 horas. É algo incrível. A ciência se multiplicaria. O homem aprendeu a dominar o fogo, o homem aprendeu a dominar o vapor, aprendeu a dominar o ferro, aprendeu a dominar a energia atômica, a energia nuclear, mas o homem não aprendeu a dominar-se a si mesmo. Esse é o problema do homem, porque à medida que o homem não conhece a Deus, ele não pode ter paz. Billy Graham escreveu no seu primeiro livro, que até hoje é best-seller, Peace with God, paz com Deus. O homem busca paz, ele não pode encontrar a paz em jogos, ele não pode encontrar a paz em prostituição, ele não pode encontrar a paz na bebida, no álcool, ele não pode encontrar a paz nos livros, ele não pode encontrar a paz no trabalho. A paz está na pessoa do Senhor Jesus. A paz somente se conhece quando se converte e se entrega o coração a Jesus. Paz em Jesus. Em primeiro lugar, como nós devemos amar a Deus em um mundo de tal maneira que eu acabo de lhe dizer rapidamente. Há 2 motivos para as pessoas dizem que amam a Deus. Algumas pessoas são hipócritas, mentirosas. Outras pessoas amam a Deus de verdade. Eu estava na Itália em 1984, em março.
estava pregando com o meu intérprete em Milano. Era a conferência dos pastores da Assembleia de Deus, mas a noite era cruzada. E eu disse aos italianos: quantos de vocês amam a Deus? Todos levantaram as suas mãos. Havia um padre que estava aí e levantou a sua mão também. E eu lhe disse a eles: e quantos de vocês guardam os mandamentos de Deus? Todos baixaram as suas mãos. O padre também baixou a sua mão. Então eu lhe disse: vocês são mentirosos, porque a Bíblia diz: aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e eu e meu Pai faremos nele morada. Você não pode dizer que ama a sua esposa e está em adultério, é mentira. Você não pode dizer que ama o seu esposo e está em adultério. Amar é responsabilidade. Amar a Deus é comprometimento. Amar a Deus é uma causa. É causa amar a Deus. Nós não podemos amar a Deus somente em palavras. Amar a Deus é amá-lo realmente, como Deus nos ensinou, como é. Em segundo lugar, Ele nos disse: de todo o coração, de toda a alma e de toda a mente. O que é o coração? É com uma livre vontade, arbítrio, espontâneo, sem reserva nenhuma, um coração aberto e uma vontade rendida. Quando a Cuba não era comunista, houve uma missionária americana que Deus a enviou a Cuba. Ela nunca se casou. Ela se consagrou ao Senhor 100%. Quando ela estava velha, de 73 anos de idade, todos os sábados pela manhã, ela tomava uma sacolinha, colocava Novos Testamentos e ia até Na Habana, no centro, na capital de Cuba, e colocava uma caixinha de maçã e pregava a palavra do Senhor. Ela caminhava 4 quilômetros para ir e 4 quilômetros para vir. Uma senhora de 73 anos, uma grande missionária. Um dia ela foi, pregou a palavra do Senhor, regressou à tardezinha. Quando ela regressou, algumas horas depois, o moço veio e tocou na porta e disse: missionária, você foi hoje ao meu baile e você pregou a palavra do Senhor, mas o meu irmão está morrendo. Você poderia vir comigo? Qualquer pastor moderno lá nos Estados Unidos diria: tomorrow morning, amanhã de manhã. Mas ela olhou com os olhos de Jesus. Ela olhou como Jesus olharia você se você estivesse a necessidade. Ela disse ao rapaz: vamos regressar devagar, porque eu já fui e voltei, são 8 quilômetros. 8. Você tem uma lanterna, filha? Ele disse: vim preparada, missionária. Ela regressou, era 12 quilômetros, 73 anos de idade. Chegou lá pelas 9 da noite, pregou ao rapaz, deu o Novo Testamento e regressou à sua casa. 4, 5 horas da manhã. Quando era cedo, o rapaz voltou e tocou a porta. Ele estava chorando. A missionária lhe disse: por que você está chorando? Ele disse: missionária, eu vim lhe agradecer, porque você foi hoje lá e levou o Novo Testamento e pregou ao meu irmão, e antes que ele morresse, tão enfermo como ele estava, ele tomou o Novo Testamento na sua mão, o apertou no seu peito e dizia: morrerei, mas irei com Cristo. Obrigado por essa missionária, obrigado por essa missionária, obrigado por essa missionária. Morrerei, mas irei com Cristo. Se ela não tivesse ido, ela estaria no inferno. Se Billy Graham tivesse falhado no seu ministério, quantas almas não iriam ao inferno? Se você falha no seu chamado e no seu ministério, quantas almas não irão ao inferno por culpa tua? Chamado e responsabilidade vão juntos. Amar ao Senhor não é palavra. Nós não nos fazemos cristãos por estar aqui dentro de uma igreja e por falar o nome de Jesus. Isso não faz você cristão. É igual estar em uma mesquita, entrar lá dentro, sentar e dizer praise to Mahoma, louvado seja Maomé. Você não se torna um hambúrguer porque você vai ao McDonald's. Religiões no mundo inteiro oram aos seus deuses. Nós somos crentes porque temos passado por um Novo Testamento, por uma experiência do Novo Testamento que se chama o Novo Nascimento em Cristo. Somos crentes porque Ele nos salvou, nos lavou, nos justificou, nos escreveu nosso nome no livro da vida. Há uma experiência dentro de nossa alma. Não somente ouvimos falar, temos crido, temos conhecido que Ele é o verdadeiro Filho de Deus e Messias, que foi enviado ao mundo para salvar. Há uma experiência. Um pastor falava com um ateu no outro dia lá nos Estados Unidos, um homem gnóstico. Os gnósticos não creem em Deus. Apologética é a razão da fé cristã. Ele dizia, o homem olhou o pastor e disse: eu não creio no diabo, porque eu nunca o tenho visto.
E o pastor lhe disse: você está certo. Você não pode ter visto o diabo, porque vocês dois estão caminhando juntos, lado a lado, olhando para frente. Quando duas pessoas estão caminhando juntas, estão olhando à frente. Se você quer conhecê-lo, dê-lhe a meia volta e vai à contrária dele. Vai ver que você vai tropeçar com ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A igreja está buscando homens e mulheres que o amam de toda a alma e coração. Não somente palavras, mas que o amam na causa. Segundo lugar, ele disse: de toda a tua alma. Que é a alma? Seja nas emoções, nas alegrias, tristezas, decepções, atitudes, nossos feitos, objetivos, nossos planos, o que nós sentimos. 1 Pedro 1:22 diz: vocês têm que se amar intimamente uns aos outros, como Cristo amou. Lembro-me quando eu saí da União Soviética, nos tiraram da União Soviética e nos colocaram em Viena, na Áustria, e nos mandaram embora para a Dinamarca. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Aqueles pastores que nós conhecemos lá na União Soviética em 85, eles mudaram a nossa vida. Agora nós somos da União Soviética e agora em 93, quando está livre, está aberta. Durante a cruzada em Moscou, sabe o que aconteceu? E a cruzada na Ucrânia, eu vi que os pastores chegavam ao culto com óculos pretos, como se diz aqui no Brasil, óculos escuros. E eu disse ao meu intérprete: mas eu não entendo. Se à noite, se tivesse sol e fosse dia, eu não entendo. Ele sabia por que é que o pastor vinha assim. E ele disse: Irion, você quer saber por quê? Sim. Então vamos lá. Descemos e perguntamos para ele: dissemos: pastor, por que você vem aqui à noite com óculos escuros? Aí ele tentou encontrar-me e tocou os meus ombros. Então eu me dei conta que ele era cego. Ele disse: filho, você é muito jovem, tem chegado longe, mas há muito que aprender ainda. Disse: em 1962, veja só, um ano antes de eu nascer, em 1962, filho, me disse ele a mim, Leonid Brezhnev destruiu 20.000 igrejas e fuzilou a 8.000 pastores. E nós que não negamos o nome de Jesus, pela noite entraram com arames. Sabe por quê? Era que eu veio com os olhos escuros. Que ele tirou os óculos e disse: pela noite, aqueles de nós que não negamos a Jesus, eles colocaram arames dentro dos nossos olhos e os tiraram para fora. Os nossos olhos o tiraram para fora. Não é que ele era cego, ele não tinha olhos. Ele somente tinha 2 buracos aqui, que os médicos conseguiram enxertar com parte do seu corpo. Não é que era cego, ele não tinha olhos. Você não pode entender. Como você pode entender? Se Deus Todo-Poderoso, e louvado seja o seu nome, livrou a nossa nação do comunismo em 64. Como você pode entender? Aqueles mártires de lá, de trás da cortina de ferro, como é que o país livre pode entender? Claro que não pode entender. Porque uma coisa é ouvir o que os olhos não veem, o coração não pode sentir. Eles são mártires da igreja. Eles são mártires da causa. No outro culto, na outra noite, alguns pastores vinham com luvas, claro que vinham com luvas, 35 graus, baixo zero, está frio, mas ele vinha com uma luva, e vinha com outra luva, debaixo de uma luva, 2 luvas, que eu perguntei ao meu intérprete: não entendo, por que 2 luvas? Você quer saber de novo, não é? Vamos lá, prepare-se para o bombaço, vamos lá, pergunte, você quer saber tudo? Desça lá e pergunte, porque ele traz 2 luvas. Eu lhe disse: pastor, com todo respeito, por que você tem 2 luvas? Ele olhou para mim e disse: filho, em 1962, Leonid Brezhnev destruiu 20.000 igrejas e fuzilou 8.000 pastores. Aqueles de nós que não negamos a Jesus, você sabe por que eu tenho 2 luvas? E ele tirou a luva de baixo e disse: olha os meus dedos. Entraram com um alicate, se diz alicate? Em uma noite, e nos arrancaram as unhas com raiz e carne e tudo. Nos arrancaram as unhas e nunca mais nasceram.
porque nos arrancaram as raízes das unhas, e elas estão em carne vivas até o dia de hoje, desde 1962. Eu olhei a eles e disse: o que eu vim pregar aqui? Que eu vim pregar aqui? Que você pode pregar a eles como servir a Jesus? Que você pode pregar a eles como orar e jejuar? What you gonna preach over there? Que você vai pregar lá? Você deve ir e sentar-se aos pés destes homens. Sentar-se e dizer: coloque a sua mão sobre a minha cabeça e me abençoe em nome de Jesus. Mande homens de Deus de verdade, homens de Deus que dinheiro não compra, homens de Deus que não venderam as suas convicções. Você ouviu falar de Richard Humbert, o homem que fundou o Ministério Voz dos Mártires? Que homem de Deus! Era da Romênia. Os seus amigos pastores o entregaram ao comunismo. Quando os pastores o vieram prender, ele saiu à rua e olhou a sua esposa e disse: já volto, cuide das crianças. Ele demorou 22 anos para voltar. Sabe o que fizeram com ele? Ele foi o homem que escreveu aquele livro Torturado por Amor a Cristo, que tem um homem com um chicote na mão e um cristão de joelhos. Leia esse livro, vai mudar a sua vida. Sabe o que fizeram com ele na prisão? O livro diz que o tomaram e cortaram a planta dos pés de Richard Humbert. Quando cortaram as plantas dos seus pés, o fizeram caminhar em cima de pregos. Depois que ele caminhou em cima de pregos, colocaram álcool em sua carne viva. Richard Humbert colocou os seus pés de ferro para poder caminhar. Voz dos Mártires era o seu ministério. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Brasil é uma nação abençoada por Deus. É uma nação que Deus aguardou na Revolução Vermelha. Nós temos que louvar Jesus para sempre. Louvá-lo, porque você não tem ideia o que é o comunismo. Servi-lo com nossa mente com todo o nosso raciocínio, nossa consciência, intelecto, sabedoria humana, toda a inteligência, tudo o que pensamos, tudo o que somos, servi-lo com toda a alma. Amar a pessoa, você deve render o seu livre-arbítrio, sua emoção, o seu intelecto, sua vontade. Esse é o amor para com os homens, para com Deus. Como devemos amar o nosso próximo. Primeiro, o amor ao próximo deve ter rendido a sua vontade, o que você faz, rendido a sua emoção, o que você sente, e render o seu intelecto, o que nós pensamos, render. Uma vez escutei um filósofo na universidade falar, ele disse: amor é algo que não se define. O amor é fazer o primeiro a Deus, o melhor a seu próximo, e deixar você em último lugar. Deus primeiro. Deus tem a supremacia. Ele não quer 90%, Ele quer 100%. Ele quer a sua vida, Ele quer a totalidade da sua vida. Um homem estava lá em Nova York, lá no Bronx. Sua mulher o abandonou, sua mulher o deixou. Ele era traficante de drogas, ficou sozinho. Tiraram seus móveis, perdeu o emprego, ficou sozinho, não tinha nada, somente uma televisão preto e branco. Foi à cozinha, tomou uma faca para se suicidar. Chegou diante da televisão e disse: vou olhar os meus últimos 5 minutos de programas, depois vou me matar. Quando ele colocou a televisão, estava Billy Graham pregando no Meadowlands Stadium em Nova Jersey. E Billy Graham pregando disse: do not kill yourself, Jesus loves you. Não mate você, Jesus o ama. Não tire a sua vida, Jesus o ama. 5 minutos depois, a faca estava de volta na cozinha. Aquele homem estava de joelhos diante da televisão. Suas lágrimas desciam sobre a sua face. Chamou os conselheiros do Billy Graham Association em Nova Jersey. Entregou o seu coração a Jesus. Sua família regressaram seus móveis, o devolveram no seu trabalho. Sabe o que Jesus é? O Jesus é a segunda oportunidade. Jesus Cristo é a segunda chance e a segunda oportunidade. Ele é tudo para ti e para mim. Ele é a esperança da nossa pátria. Ele é a esperança do nosso governo. Ele é a esperança das nossas escolas. Ele é o futuro da nossa nação. Ele é tudo. Você não pode ignorar. O amor a Deus é mais do que o homem pode entregar. Ele é infinito.
Dar uma definição de Deus é impossível. Deus é Deus, Ele é eterno. Deus abre a Escritura e diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele não diz de onde Ele vem. Você deve crer pela fé. E o original hebraico diz: Deus no princípio criou os céus e a terra. Ele abre a cortina da Escritura e diz: Deus. Você deve crer pela fé do que Ele é, está escrito. Moisés quis ver a Deus. Deus lhe disse: é impossível, ninguém me pode ver e seguir vivo. Mas você verá a minha glória. Deus tomou Moisés e colocou lá na fenda da rocha. E a glória do Senhor passou. E a Bíblia diz que Moisés viu as costas de Deus. Moisés não pode ter visto as costas de Deus, porque Deus não tem costas. Deus é Espírito. Ele viu a Jesus. Jesus apareceu a 78 pessoas no Antigo Testamento. A ensinança é lógica, clara e simples. Quer ver a Deus? Tem que se esconder na rocha primeiro. Quem é a rocha? Jesus. Para ver a Deus é preciso um novo nascimento primeiro. Esconder-se na rocha. Então, através de Jesus, poderemos algum dia ver a face do Pai. É preciso passar no novo nascimento primeiro. Como podemos amar a Deus em realidade? Segundo lugar, o amor a Deus é o próximo, é dar, é sacrificar-se. Nós conhecemos João 3,16. Você pergunta, Catherine, ela dirá João 3,16 em espanhol ou em inglês. Agora estou ensinando em português. Mas o que quer dizer primeiro João 3,16? Nisso nós temos conhecido o amor de Deus, porque Cristo colocou a sua vida por nós. Nós também devemos colocar nossas vidas por nossos irmãos. Sabe o que aconteceu em 54? Em Moscou, 3 pastores, escute isso, jovens, foram presos e sentenciados à prisão. Quando 3 pastores amigos velhos, de 70 e tantos anos, escutaram que os pastores jovens estavam presos, sabe o que eles fizeram? Eles foram à prisão, pediram para visitá-los. Lá dentro, eles mudaram as suas fotos, eles tiraram a sua identificação, e os pastores velhos disseram aos pastores jovens: nós viemos aqui para dar nossas vidas por vocês 3. Nós já cumprimos o nosso ministério. Vocês 3 são jovens. Nós ficaremos no seu lugar e nos mudaremos a identidade. Vocês sairão, nós ficaremos, porque vocês têm futuro para pregar nessa nação. Nós já cumprimos o ministério. E eles ficaram no lugar dos pastores jovens, e eles foram fuzilados do lugar dos pastores jovens. Sabe como se chama isso? Entrega. Sabe como se chama isso? Amor. Sabe como se chama isso? Sacrifício. Perguntavam lá nos Estados Unidos qual é o sacrifício para servir a Jesus. Nenhum. Qual é o sacrifício para buscar a causa e viver lá? Nenhum. Deixa eu lhe dizer uma coisa: missionários e homens de Deus ao redor do mundo, quando passam as 180 milhas do espaço aéreo dos Estados Unidos, eu mesmo me deprimo, porque é voltar à mesma coisa. É voltar o que é o estado da nação. Uma nação materialista, uma nação egoísta. Você sai fora dos Estados Unidos e você vai à África, e no primeiro chamado, 3, 4, 10 mil pessoas descem para buscar o Senhor. Você vai a Chile, a Bolívia, a Equador, a Peru, a qualquer país da América Latina, venham correndo a receber a Jesus. Você vai ao México, você vai a qualquer país de Ásia, e as pessoas vêm correndo a receber a Jesus. Pergunte ao pastor Toninho, ao pastor Glaico e o pastor Ciro o que é pregar nos Estados Unidos. É difícil. É um país fechado, é um país egoísta. Você faz o apelo e torna a fazer e faz de novo, e não acontece nada. Você vem ao Brasil e você prega, e as almas saem correndo a receber Jesus. Aleluia. Porque a necessidade faz a busca de Deus. Aleluia. A América Latina está em fogo, porque a América Latina aprendeu, através de sacrifícios, buscar o Senhor. Quando fomos a nossa cruzada em El Salvador, na capital El Salvador, em São Salvador, tivemos 16 mil pessoas em 92. Fazia 4 dias só que a paz tinha sido assinada. A alegria daquela nação. O estádio não se podia conter as pessoas. Ficaram gente do lado de fora. Claro, e não é como o Brasil, outras partes do mundo que se pode colocar um telão do outro lado. As pessoas foram discipuladas através da guerra. Através da guerra eles amadureceram. Através da guerra a nação estava pronta para o avivamento.
Pastores nos contaram histórias terríveis dos guerrilheiros comunistas que entravam nas igrejas, tiravam os crentes da igreja, o levavam à rua e o cortavam as suas orelhas, o seu nariz e a sua boca, e tiravam o escalpo e deixavam aí mesmo, porque amavam a Jesus. Pastores que foram presos, torturados lá em cima da montanha por guerrilheiros comunistas, mas nunca negaram o nome de Jesus. Aleluia. Nós temos que ensinar a essa geração nova a não negar o nome de Jesus. Nós temos que ensinar nossos filhos a colocar a Deus sobre todas as coisas e Deus em primeiro lugar. O amor ao próximo é dar o que temos ao serviço, recursos e tempo. Há 617 mandamentos na Bíblia. Deus resumiu para 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. Jesus resumiu para 2 o que eu lhe disse, e Paulo resumiu para 1 em Romanos 13:8. Ama o teu próximo e tem cumprido toda a lei e os profetas. Alguém disse isso uma vez: busquei a Deus e não pude encontrar, me busquei a mim mesmo, não me pude encontrar, busquei ao meu próximo e nos encontramos os três. Quando você busca o seu próximo, você conhece Deus. Quando você busca o seu próximo, você conhece o que é o amor de Deus em realidade. Lembro da nossa cruzada em Neuville-les-Dieppe, em França, em 1985. Os pastores franceses me chamaram antes e disseram: nós não cremos nisso, e não cremos nisso, e não cremos nisso. Eu lhe perguntei: o que vocês creem então? Não creem em cura divina, não creem em batismo do Espírito Santo. Sabe o que Deus fez? Na segunda noite da cruzada, uma atriz entrou com seus guarda-costas, deixou uma limusina lá na frente e entrou com seus guarda-costas, com as suas joias, e recebeu a Jesus. Ela havia gravado filmes com Henry Fonda e toda essa gente de Hollywood. A igreja ficou impressionada, saíram nos jornais. É como algum artista que se converte no Brasil, é a mesma coisa. Sabe o que Deus fez no outro dia? Deus é grande e poderoso, Deus é maravilhoso. No outro dia estava pregando e entraram 2 mendigos. Um deles era cego de um olho esquerdo. Um deles entrou com um cachorro dentro da igreja. Foi um escândalo. Quando ele entrou com um cachorro, os pastores da França no púlpito se escandalizaram. E ele veio direto a mim onde eu estava. E eu deixei de pregar e desci. E eu olhei para ele e dei um abraço. Ele disse: Je t'aime, eu amo você. Ele olhou para mim e disse: faz tantos anos que ninguém me diz que me ama, mas eu amo você. Ele disse: se você me ama, me dá um abraço. Um mendigo, cheiro horrível, lhe dei um abraço. Ele disse: Jesus faria o mesmo. Lhe daria um abraço, te olharia nos seus olhos e te diria: eu amo você. O rapaz que estava ao lado dele, cego, olhou para mim e disse: você me ama também? Eu disse: amo você também. Ele me disse: então me dê um abraço. E eu lhe dei um abraço. Só faltava o cachorro que estava do lado. Quando eu lhe dei um abraço a esse homem que estava cego, a minha mão estava para baixo e o cachorro começou a me lamber a minha mão. E eu disse: Senhor, que ele não me morda, contanto que ele não me morda, não tem problema. Sabe o que Deus fez? Eu não orei pelo homem, eu não disse nada, eu não fiz nada, eu somente o disse: de l'Éternel, o Eterno, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, ama você. Quando eu lhe dei um abraço, aquele homem que era cego de um olho esquerdo, pá! Foi curado na hora. Quando ele foi curado na hora, quando ele foi curado na hora, os pastores se escandalizaram mais, porque eles não criam na cura divina. Quando o artista converteu, os jornais, quando aqueles mendigos vieram, aí receberam a Jesus, estavam escandalizados. Uma vez alguém disse que entrou em uma igreja e um jovem muito bonito estava lá dentro. Essa pessoa se sentou e começou a chorar. O jovem chegou a ela e disse: por que você está chorando? Porque faz anos que ninguém me disse que me ama. O jovem começou a chorar e disse: eu também, muitos anos, ninguém me disse que me ama. A mulher disse: mas é impossível, você é um jovem bem vestido e muito bonito, como que alguém não vai dizer que você o ama? Ninguém o ama. Não, mas é impossível. Como você se chama? Ele disse: meu nome é Jesus. Será que nós o amamos de verdade? A mim me dá igual sair na rua e abraçar um mendigo. A mim me dá igual. Damaris e eu fomos convidados pelo presidente George Bush dos Estados Unidos em 92, quando teve um problema lá. Não sei se vocês viram aqui pela televisão o problema de Rodney King.
Quando os morenos nos Estados Unidos e Los Angeles queimaram 8.000 edifícios, aquele problema do caso de Rodney King, um homem que a polícia bateu nele, você lembra seguramente que aqui no Brasil saiu também. George Bush veio de Washington e foi a Los Angeles e juntou 30 ministros. O chamou para dar conselho a ele de como restaurar a cidade de Los Angeles. Damaris e eu e meu cunhado Obed, nós fomos. Tinha que chegarmos às 6 da manhã para passar pelo FBI, pela polícia secreta, para revisar você. Nós sentamos na plataforma com ele. Sabe o que George Bush disse aquela manhã? Ele estava pregando e disse: a nação dormiu. E a nação dormiu e esqueceu os princípios de Deus. Essa nação foi fundada na palavra, mas dormiu e o diabo semeou a discórdia, a prostituição e a violência. Por isso nós estamos aqui. E ele parou de pregar. Quando ele parou, ele olhou os ministros da plataforma e disse: a solução não está em mim, a solução não está no presidente dos Estados Unidos, a solução não está no Senado, não está no Congresso, a solução está que a América regresse à palavra de Deus. A América necessita regressar, a palavra de Deus necessita regressar. A mim me dá igual estar sentado a um homem desse, o homem mais poderoso do mundo. A mim me dá igual abraçar um mendigo. A mim me dá igual estar com o presidente do Chile. A mim me dá igual pregar 500 mil de gente vir aqui. A mim me dá igual, a palavra é igual, o sangue de Jesus é igual, o poder é igual, a unção é igual. Bendito seja o seu nome, aleluia. É igual. Ministério não é profissão, é chamado. Ele queima. É chamado, é responsabilidade. Jesus olharia para o horizonte e choraria sobre ela. Jesus pregava a multidões que a cidade se agolpavam sobre ele para ouvir. No entanto, ele falou com Nicodemo sozinho. Ele falou com um jovem rico. Ele falou com uma mulher samaritana. Ele era um homem sensível às necessidades dos irmãos. Terceiro lugar e último lugar, o amor a Deus e ao próximo é estar disposto a morrer pelos dois. João 15:13 diz: ninguém tem maior amor que este, que alguém coloque a sua vida pelo seu amigo. Isaías 53 disse que ele foi rasgado por mim. O castigo da nossa paz estava sobre ele, e pelas suas chagas nós fomos curados. Aleluia. O amor, disse Paulo, é sofrido. O amor é benigno. O amor não tem inveja. O amor é paciente, é bondoso. O amor não é orgulhoso, não é arrogante, não é injurioso, não busca o seu, não se irrita, não fica bravo, não pensa mal, não tem ressentimento, não se alegra com a justiça, mas ele é feliz com a justiça. Ele sofre, ele crê, ele espera, ele suporta. Ele nunca deixa de ser, nunca. Será que nós amamos a Deus o suficiente dar nossas vidas por Ele? Será que se algum dia a perseguição chega a esta nação, que Deus jamais o permita, porque lá nos Estados Unidos está começando? A Bíblia diz: aquele do qual foi dado muito, do muito eu vou lhe pedir. Deus deu muito aos Estados Unidos, muito, demasiado, demais. E a nação não soube retribuir. Será que nós estamos preparados para para não negar o nome de Jesus? Será que nós estamos preparados para morrer por Ele? Deixa eu terminar nessa noite contigo. Uma menina de 8 anos de idade, escute isso, de 8 anos de idade, 8. Lá na União Soviética em 1962. A professora lhe deu a ela um papel para escrever uma composição. Se diz composição, não é? Ele disse: vocês vão escrever quanto foi bom Lenin e Marx e Stalin. E vocês vão escrever o que eles foram, o que eles fizeram. O pai da Revolução Vermelha Soviética, blá 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 blá. A guriazinha de 8 anos de idade. Escute, os pais dela haviam sido fuzilados pelo Evangelho. Ela viveu com a avó desde os 2 anos de idade. Veja só o ensinamento que a avó deu a ela. Que ela tomou aquele papel e escreveu e colocou assim:
O meu coração pertence a Jesus. Lene está em Marte, está no inferno, mas eu irei ao céu com Jesus. E ela entregou com você. 8 anos. Quando a professora leu, ela mudou de cor. Mudou de cor. Diz: quem escreveu isso? Ela levantou a sua mão e disse: fui eu. Você quer que eu escreva de novo? Ela lhe disse: eu vou lhe dar uma outra oportunidade. Uma só. Senão você desaparece daqui em menos de 5 minutos. Ela, menininha, disse: pode me dar o papel. Lhe deu o papel e escreveu do outro lado: escrevo mesmo e eu acrescento: jamais negarei a Jesus. Os meus pais foram mortos por Cristo e eu espero vê-los algum dia. Em 5 minutos ela apertou o botão vermelho na classe e a menina desapareceu. Tinha 8 anos. 8, 9, 10, 11, 12. Os 3 próximos anos, 4 próximos anos, ela foi a um campo de concentração na Sibéria de 62 graus baixo zero. Você não pode ter ideia o que é isso. Nós quase morremos com 35 graus baixo zero em Moscou. Você pode imaginar 62. Sabe o que davam para ela somente? Uma fatia de pão e um copo de água por dia. Uma fatia de pão e um copo de água por dia. Uma fatia de pão e um copo de água por dia. Ela começou a enfraquecer. Faltava de vitaminas. Um dia ela saiu afora. Era cedo demais. Ela tinha que carregar aquelas pedras de uma pedreira de um lado ao outro. Era um campo de concentração. Ela saiu com as pedras na mão e ela caiu. Ela estava débil, fraca demais. Ela olhou aos céus e disse: Jesus, eu nunca tive uma infância. Eu nunca soube o que é estar em um balanço. Eu nunca soube o que é ter uma boneca minha. Eu nunca, jamais cresci com os meus pais ou me lembro de ter me dado um beijo. Jesus, leva-me contigo, Jesus. Leva-me contigo. Os meus pais estão contigo. Minha avó está prestes a morrer. O que ela não sabia é que a avó dela haviam tomado e haviam queimado vivo ela com a sua casa. Sabe o que aconteceu com ela? Ela caiu com as pedras na mão com 12 anos de idade. Caiu e desapareceu naquelas neves soviéticas para um dia que, quando Jesus veio buscar a sua igreja, ela ressuscitará primeiro. Antes dela morrer, escute: 8, 9, 10, 11, 12. Ninguém a havia violado naquele campo de concentração, violentado. Ninguém a tocou. Durante os anos que ela esteve lá, quando ela morreu, deixa-me dizer que todo o campo de concentração que estava lá, de pessoas más e criminais que estavam também contra o comunismo, mas que não conheciam Jesus, todo o campo de concentração se havia convertido a Jesus pelo testemunho daquela criança. Os nossos filhos hoje, com 8, 9 anos e 10 anos de idade, alguns não sabem nada de Deus. Nada. Porque os crianças sabem onde é brincar com o Nintendo e tem a sua cabeça oca e vazia. Porque o diabo sabe que quando as crianças não estão ouvindo a palavra, ele as vai destruir. Eu cresci nos bancos da igreja da Assembleia de Deus no Brasil, ao lado da minha mãe e do meu pai, e os 5 irmãos sentados um ao lado do outro. Então não havia respeito, então se ouvia a palavra. Lá nos Estados Unidos, o diabo inventou uma coisa para a igreja, se chama guarderia, onde as crianças vão brincar durante a mensagem. E o diabo criou isso, porque quando as crianças não ouvem a mensagem, o diabo tem uma vantagem tremenda. O diabo sabe muito bem que uma criança é mais inteligente que nós. Se ela não ouve a palavra, ela vai crescer vazia, ela vai crescer sem Deus. Uma criança entende a palavra do Senhor, não se deixe enganar, entende a palavra. Nessa noite eu lhe digo, em nome de Jesus, vamos tomar as nossas crianças.
ensiná-las a não negar o nome de Jesus jamais. Lá no Califórnia, no outro dia, o moço foi colocar a Coca-Cola nos copos de Pocahontas. Era a convenção nacional da Igreja de Deus, a profecia. Eu estava pregando nela. Eu não quis dizer nada a Catherine Jr. Eu somente fiquei na expectativa para ver o que eles iam dizer. E o Júnior olhou o copo e fez assim a Catherine. E a Catherine olhou e fez assim ao Júnior. E ele colocou nos 2 copos de Pocahontas a Coca-Cola. Quando o homem terminou de colocar, o rapaz que estava servindo deu as costas a Catherine e disse: "Excuse me, sir. Perdão, vem aqui, por favor. Eu não quero que você coloque a Coca-Cola nos copos de Pocahontas." O moço disse: "Por quê? Está sujo." "Não." Disse: "Do you know what Pocahontas means?" Você sabe o que quer dizer Pocahontas? O homem disse: "Não. Quer dizer espírito invocado do abismo." "E eu sou crente." O homem olhou e ela disse: "What are you talking about? O que você está dizendo?" Cara, o homem dizia: "São loucos." Eu somente lhe disse ao rapaz: "Mude os copos. Trazem copos normais, você vai perder para ela. Traz os copos." No dia do Halloween, no ano passado, Halloween, lá a festa do diabo, a Catherine esperou que colocassem a abóbora em cima da mesa. Quando a professora o colocou, ela disse: "Excuse me, teacher. Perdão, jogue isso no lixo." Ela disse: "Por quê?" "Do you know what Halloween means?" Sabe o que quer dizer Halloween? "Não. Louvor ao diabo." A professora já era japonesa, com os olhos assim, e quando ela disse isso, ficou com os olhos assim. E a Catherine disse: "Meu pai é ministro." E ele me disse que isso é do diabo. Quando eu fui buscar a Catherine, a Mrs. Lee, do Japão ela é, de olhou a Catherine e disse: "Sua filha é diferente. É diferente das demais crianças que estão lá." Eu disse: "Claro, é minha filha. Ela pensa diferente e veste diferente do resto das suas crianças. Ela será uma mulher de Deus no dia de amanhã, uma pregadora, uma serva do Senhor." Por isso colocamos o nome de Catherine, porque Deus a vai usar como Catherine Kuhlman. Deus a vai usar como Catherine Kuhlman. Inventa na vida dos seus filhos. Vamos nos colocar em pé nessa noite. Incline a tua cabeça e feche os teus olhos. Curve a sua cabeça e feche os teus olhos. O Senhor está aqui nesta noite, aleluia. O Espírito Santo está aqui nesta noite, aleluia. Obrigado, pastor. O Espírito Santo está aqui. Incline a sua cabeça e feche os teus olhos. Deus vai mudar a sua vida nesta noite. Deus vai mudar a sua vida nesta noite. Veja algumas lágrimas que estão caindo aqui neste lugar. Eu creio que Sete Lagoas precisa de um avivamento como nunca antes. E Deus vai chamá-lo a isto nesta noite. Você é importante para o reino de Deus. Talvez você não precisará morrer lá nas neves da Sibéria como aquela criança morreu. Mas talvez você deve morrer para áreas da sua vida que Jesus não é Senhor ainda. Talvez você precisa arrepender, confessar. Talvez você precisa negar o seu eu e o seu ego. Talvez há impedimentos e blocos e tijolos que estão impedindo a sua comunhão e presença direta com o Senhor na sua vida. Saiba, a Igreja Batista da Floresta em Sete Lagoas, que Deus tem um plano na sua vida. E se você colocar a Deus em primeiro lugar e fazer dele o máximo e o primeiro na sua vida, você nunca mais será igual. Nunca. Nunca. Aqui há jovens que estão aqui nesta noite. Deus quer chamá-los ao ministério. Deus tem uma obra para você. Jesus o ama. Incline a sua cabeça. Feche os seus olhos. O Espírito Santo está aqui. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Obrigado, pastor. O Espírito Santo está aqui. Incline a sua cabeça. Vou fazer 2 chamadas nesta noite. Se você está aqui e não tem a Jesus e não o conhece, e você está aqui e não conhece Cristo como teu Senhor e Salvador, talvez você tenha vindo aqui, mas você não é crente em Jesus, você não é cristão. Talvez você veio aqui, mas você não conhece a palavra. Talvez você veio aqui convidado por alguém. Jesus quer salvá-lo nesta noite. Se você não tem Cristo como teu Senhor e Salvador, o Senhor quer salvá-lo nesta noite.
Se você gostaria de receber a Cristo como teu Senhor e Salvador nessa noite, você deve arrepender e confessar e entregar o teu coração a Jesus. Se você gostaria de fazê-lo, levante a sua mão direita onde você está. Não importa a sua necessidade nessa noite, o seu problema, se você está enfermo, mas eu quero orar por você para algo maior ainda. Nós temos que estar preparados para o dia de amanhã. Nós não sabemos o que será o dia de amanhã. Se há áreas na sua vida que Jesus ainda não é Senhor, algumas áreas da sua vida, talvez Ele seja Salvador em toda a sua vida, mas talvez Ele não seja Senhor. Se você não o ama, talvez de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento, e se talvez tivéssemos algum problema e você não sabe se você negaria ou não o nome de Jesus. Deixa eu dizer que em Moscou, em 85, quando a KGB nos tomou na cidade de Bratislava, entre Tchecoslováquia e União Soviética, nos devolveram a Moscou, os russos quase nos mataram, porque eles queriam os endereços das 100.000 Bíblias que havíamos contrabandeado detrás da cortina de ferro. Lá eu fui ver que estar sentado em um banco de uma igreja é uma coisa, sofrer por Jesus é outra coisa. Conhecê-lo na verdade é muito diferente. Nessa noite, em nome de Jesus, Ele quer o 100% da sua vida. Ele quer tudo. E se você está disposto a dar-lo 100%, e você está disposto a amá-lo de toda a alma, o seu coração e o seu entendimento, saia do seu lugar e venha, coloque-se aqui adiante. Nós vamos orar por você. Rápido, igreja, venha. Eu vim de muito longe para orar por você. Eu vim de muito longe para orar por você. Venha, em nome de Jesus. Venha, em nome de Jesus. Assim está bem, aí está bem. Aí está bem, muito obrigado. Pode deixar aí, pastor, não há problema. Muito obrigado, pastor. Obrigado pela gentileza. Venham, vamos orar. Se você está enfermo, se você tem necessidade na sua casa, os outros pastores, por favor, os servos e servos do Senhor, me ajudem a orar, por favor. Não importa a necessidade que você tenha e o problema que você tenha, não importa. Se os teus familiares não são salvos, ore por eles agora no altar. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se há áreas da tua vida que Jesus não é Senhor, e talvez você não o ama, lembre-se, Pedro pensava que jamais negaria Jesus. E Pedro caminhou com Cristo, viu os seus milagres, viu Ele curar os cegos, limpar os leprosos, caminhar sobre as águas. Pedro ouviu Ele fazer andar os paralíticos, e mesmo assim disse: eu não conheço esse homem, eu não ouvi falar sobre esse homem, e eu não sei quem é. No momento o galo cantou, e Jesus o olhou no segundo andar do pretório, não lhe disse nada, somente olhou. E Pedro chorou amargamente por haver negado a Jesus. E ali foi a sua conversão, porque ele não havia convertido ainda, não havia conhecido o Senhor. Deixe eu lhe dizer, às vezes nós pensamos que somos uma coisa, mas não somos. Paulo disse: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas como Deus nos julga, somos julgados. Incline a sua cabeça, feche os seus olhos, levante as suas mãos. O Espírito Santo está aqui nesta noite. Levante as suas mãos. O Espírito Santo está aqui, aleluia. Pastores, me ajudem a orar pelo povo. Há algo grande que vai suceder aqui nesta noite, em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Nós te pedimos, Senhor, que cada homem e cada mulher que estão aqui neste lugar, nós te pedimos em nome de Jesus, nós te pedimos em nome de Jesus, que toda área, todo problema que ainda tu não eres Senhor, em algumas áreas, algumas pessoas que estão aqui, nós te pedimos que elas sejam totalmente mudadas, em nome de Jesus, pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Abençoa esta congregação nesta noite, abençoa cada irmão que tem vindo, seus filhos, a sua família, toda a opressão, toda a influência dos vídeos da Disney, dos Nintendos. Pai, em nome de Jesus, chame estes jovens ao ministério, chame estes jovens para o ministério, chame a tua igreja para, Senhor, enviar missionários, em nome de Jesus, agora mesmo. Aquelas áreas que ainda tu não és Senhor,
e que eles não possam, talvez ainda, entregar totalmente o seu ser, 100%, para não negar a Jesus. Eu repreendo no nome de 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 Jesus, pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus. Eu repreendo no nome de Jesus. Eu repreendo pelo poder do nome de Jesus todo espírito contrário, todo espírito de moralidade sexual, todo espírito do diabo, todo espírito de opressão, todo espírito contrário. Agora mesmo, em nome de Jesus, nós o jogamos fora. Abençoa, Senhor, esta congregação. Abençoa o teu povo. Abençoe a tua igreja. Abençoe os pastores. Abençoe aqueles que vieram ouvir a tua palavra, para que te possam amar com a sua alma e com o seu coração. Abençoe, abençoe, abençoe o teu povo. Abençoe a tua igreja. A vitória nesta noite. A vitória nesta noite. Comece a louvar ao Senhor. Comece a louvá-lo. Comece a louvá-lo. A vitória em Cristo. Não importa o seu problema, Senhor Jesus, toda enfermidade nesta noite, nós a colocamos debaixo do poder do nome de Jesus. A enfermidade sai fora em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que pelas suas chagas fomos curados. Pelas suas chagas fomos curados. Pelas suas chagas fomos curados. Agora mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, igreja, levante as suas mãos e louve ao Pai. Levante as suas mãos e louve ao Pai. Levante as suas mãos e o louve. 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 Você que quer ser livre, você que quer ser livre, você tem que desejar ser livre. Você tem que desejar ser livre. Em nome de Jesus, você tem que desejar ser livre, desejar amá-lo, desejar servi-lo, desejar andar com Ele, desejar, em nome de Jesus. Ouça a voz do Espírito Santo, chamando-te para o ministério, chamando-te para pregar a palavra. Ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz do Espírito Santo. Se você quer falar em línguas, mistérios com o Senhor, levante a sua voz e louve o Senhor em línguas e fale mistérios com Ele. Deixe o Espírito Santo descer, deixe o Espírito Santo descer, deixe o Espírito Santo mudar a sua vida, deixe Ele mudar o seu ser, deixe Ele mudar a sua vida. Pai amado, surabanda rocosia, suribanda rabacindo rocomanda rabacia. Em nome de Jesus, enche o teu povo de poder, enche o teu povo de poder, enche o teu povo de poder. Traga avivamento em 7 lagoas, traga unção em 7 lagoas. Salve esta cidade, salve este povo, salve este pessoal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós amarramos todo espírito do diabo nesta cidade, toda potestade, todo espírito de Satanás ao redor desta cidade. Nós proclamamos que 7 lagoas será de Cristo, 7 lagoas será de Cristo, 7 lagoas será de Cristo. Confesse a palavra, 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 confesse a palavra. Levante as suas mãos. Como é que se louva a Deus aqui em Belo Horizonte? Levante as suas mãos e louve. Levante as suas mãos e louve. Levante as suas mãos e louve. Há poder neste lugar. Há poder neste lugar. Há poder neste lugar. A unção do Espírito Santo está aqui. A unção do Espírito Santo está aqui. Abençoado seja o nome de Jesus. Abençoado seja o seu nome nesta noite. Seja louvado, seja cheio do poder, seja cheia da glória. Louva o Senhor. Deus está neste lugar. O sangue de Jesus está neste lugar. O nome de Jesus está neste lugar. Poderoso para salvar, poderoso para curar, poderoso para levantar, poderoso, poderoso, poderoso. Levante as suas mãos e louve. Levante as suas mãos e louve. Levante as suas mãos. Ore pelos teus filhos. Ore pelas tuas crianças. Ore pelos teus filhos nesta hora. Coloque a mão sobre eles e confesse bênção sobre eles. Em nome de Jesus.
Nós abençoamos todas as crianças que estão aqui. Toda obra maligna, toda obra do diabo, nós abençoamos cada criança que está neste lugar, cada criança que está aqui, em nome de Jesus. Nós abençoamos em nome de Jesus. Toda influência satânica, toda influência do diabo, nós a jogamos fora pelo poder do nome de Jesus. Levante as suas mãos e vamos louvá-lo. Levante as suas mãos e vamos louvá-lo. O pessoal do louvor, me ajuda, por favor, e vamos louvá-lo nesta noite. Levante as suas mãos, levante as suas mãos e o louve. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Vamos orar todos juntos. Pai, abençoe Sete Lagoas em nome de Jesus. Abençoe esta igreja, pastor Humberto, pastor Cílio, Toninho, todos os ministros que estão aqui. Abençoe este prédio, abençoe esta cidade, abençoe cada irmão, cada irmã, as crianças. Nós confessamos bênção, prosperidade, em nome de Jesus. Repreendemos todo espírito de miséria, todo espírito do diabo, e proclamamos vitória em nome de Jesus, vitória no sangue de Jesus, vitória na pessoa de Jesus. Levante as suas mãos e louve. Diga comigo: Senhor Jesus, ouvimos a tua palavra, recebemos a tua palavra, queremos amar-te 100%. Estamos preparados para o que der e vier, em nome de Jesus, com Cristo até o fim. Cristo, o homem incomparável, Cristo, a bênção inabalável, aleluia, com Jesus, aleluia, do barco rumo à morte, dizia a canção. Levante as suas mãos e louve a Jesus. Que Deus te abençoe, eu amo você. Deus te abençoe. Deus abençoe os teus filhos. Deus abençoe Minas Gerais. Deus abençoe a minha pátria. Deus salve o meu Brasil. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Juntos venceremos. Juntos ganharemos. Algum dia as trombetas vão tocar. Subiremos com eles para o céu. E o povo de Deus diz, e o povo de Deus diz. Agora faça assim com as suas mãos, que eu vou lhes dar a bênção apostólica, para que esta unção que está sobre nós nesta noite nos acompanhe e ela mesmo entre para dentro de nossas casas. Você chegando em casa, se tem um filho que não é crente, então você usa as suas mãos, que vão sair daqui carregando a bênção de Deus. Aí você pega a sua mão e coloca onde o seu filho dorme, e fala: em nome de Jesus que haja salvação. Se o seu marido não é crente ainda, você não precisa falar nada com ele. Às vezes a gente ficar pregando para um parente todo o tempo cansa um pouco, e Deus sabe disso. Então Deus até deixou escrito para nós uma estratégia. Quem sabe não é pelo teu silêncio que ganharás o teu marido. Então não estou querendo te dizer para você chegar lá e ficar falando na cabeça deles para cansá-los. Estou falando para você levar a autoridade espiritual que está nesse lugar hoje à noite. Você põe a sua mão aonde o seu marido vai dormir. Se ele usa um travesseiro, põe lá no travesseiro dele. E diga: em nome de Jesus que haja salvação. E faz isso com a sua filha. E se você tiver empregada que não é salva, faz até com ela também. Porque não é eu e a minha família que está escrito. A bênção é nossa. Está escrito: eu e a minha casa. Então todo mundo que está lá, marido, filho, pai, mãe, até empregados, a casa inteira, sai daqui hoje à noite assim, debaixo dessa unção, e leve ela para dentro da sua casa. Faça assim com as suas mãos, como quem vai receber alguma coisa, e de fato receba, no nome de Jesus.
Jeová, nós te adoramos. Deus, os dias são maus, mas, Pai, o teu povo está na batalha. Habilita-nos, credencia o teu povo, coloca unção nas nossas mãos, coloca autoridade na nossa palavra. Que Deus, queremos ver os homens e as mulheres que estão servindo os demônios serem arrancados das mãos do Satanás, serem transformados em teus filhos. Ó Deus, habilita o teu povo, quebra todo o aguilhão do inferno e dá vitória para a tua igreja, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Não esqueça do monte amanhã, em nome de Jesus. Vamos pôr fogo naquele monte. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja na nação de Israel, com o povo judeu, na cidade de Jerusalém, que haja paz naquela cidade, e com todos aqueles que amam a volta de Jesus hoje e para sempre. Estamos despedidos em nome de Jesus. E muito obrigado. Eu te falei, eu tinha certeza que você ia ser edificado, eu tinha certeza que a palavra ia penetrar no seu coração. A palavra é pregada para isto mesmo, para produzir mudanças, para nos levar a novas atitudes. Eu também fiquei muito impressionado com o que foi dito nesta mensagem. Eu tenho certeza que impressionou você. Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida ou pergunta em relação à palavra de Deus, escreva-nos. O nosso endereço aparece agora no seu vídeo e eu tenho certeza que eu e o pastor Glaicon Terra Pinto, dentro da misericórdia de Deus, vamos te responder e vamos tentar aliviar o seu coração, tirando as suas dúvidas. A Bíblia não falha. Se você procurar na Bíblia Sagrada, você vai encontrar a resposta. E nós estamos aqui para tentar te abençoar. Você vai ficar com mais esse louvor. Um louvor que vai falar também ao seu coração e trazer aquela paz à sua casa. E neste outro louvor, então, é que nós estamos nos despedindo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se você quiser fazer uma parceria conosco, estender a sua mão e ajudar este ministério na produção destas fitas, então envie a sua oferta de amor. Assim que formos identificando a sua oferta, imediatamente estaremos lhe remetendo o recibo correspondente. Esse recibo é de muita utilidade, também para o seu imposto de renda. Deus há de te abençoar. A nossa conta bancária está aí no seu vídeo e também o nosso telefone. Faça um contato conosco. Nós estamos aqui à sua disposição. A paz do Senhor.